Com a queda do dólar cada dia mais contínua, a pergunta que todo mundo se faz é: o real pode valer mais que o dólar em algum momento? Em algum momento na história do real, sim, o dólar chegou a valer menos, valendo pouco menos de 85 centavos durante a implementação do Plano Real no Brasil. Porém, essa resposta é um pouco mais complexa, pois a taxa de câmbio entre duas moedas é influenciada por diversos fatores econômicos, políticos e sociais, incluindo taxas de juros, inflação, balança comercial, políticas governamentais e percepção dos investidores. Esses fatores podem afetar o valor relativo de uma moeda em relação a outra. Embora seja possível que o valor do dólar diminua em relação ao real em algum novo momento, essa é uma questão dependente de muitos fatores. Historicamente, o real brasileiro tem sido mais volátil em relação ao dólar americano, experimentando flutuações significativas ao longo do tempo. Diversos cenários podem levar à valorização do real frente ao dólar, como melhorias na economia brasileira, políticas econômicas favoráveis, aumento da confiança dos investidores estrangeiros e aumento das exportações. No entanto, também é possível que ocorram cenários opostos, como crises econômicas, instabilidade política ou mudanças nas políticas monetárias e fiscais que possam levar a uma desvalorização do real em relação ao dólar. É importante lembrar que as flutuações cambiais são normais e fazem parte do mercado financeiro. Investidores e economistas monitoram constantemente essas mudanças e tentam prever as tendências futuras. No entanto, é difícil fazer previsões precisas, pois muitos fatores estão em jogo. Aqui vai alguns pontos negativos e positivos em relação às duas moedas. Tamanho da economia: os Estados Unidos possuem a maior economia do mundo, com um produto interno bruto, PIB, significativamente maior do que o do Brasil. O tamanho da economia americana, juntamente com o status do dólar como moeda de reserva global, confere ao dólar uma posição de destaque no cenário financeiro internacional. Estabilidade econômica e política: a estabilidade econômica e política é fundamental para a confiança dos investidores em uma moeda. Historicamente, os Estados Unidos têm desfrutado de uma economia relativamente estável e de um ambiente político previsível, fatores que contribuem para a força do dólar. O Brasil, por outro lado, enfrentou períodos de instabilidade econômica e incertezas políticas que impactaram a confiança no real. Inflação e política monetária: a inflação é um fator importante na comparação entre as moedas. O Brasil já teve um histórico de alta inflação, enquanto os Estados Unidos têm mantido uma inflação mais controlada. Políticas monetárias eficazes e baixos índices inflacionários podem ajudar a fortalecer uma moeda. Taxa de juros: a taxa de juros é outro fator que influencia a atratividade de uma moeda. No passado, o Brasil já teve taxas de juros muito altas em comparação com as dos Estados Unidos. Taxas de juros mais altas podem atrair investidores e fortalecer a moeda, mas também podem afetar negativamente a atividade econômica interna. Balança comercial e dependência externa: a balança comercial, que reflete a diferença entre exportações e importações de um país, desempenha um papel na determinação do valor da moeda. O Brasil é conhecido por ser um importante exportador de commodities, como alimentos e minérios, enquanto os Estados Unidos têm uma economia diversificada. Um superávit na balança comercial pode fortalecer a moeda de um país. Políticas governamentais e reformas estruturais: as políticas governamentais, incluindo reformas estruturais, podem desempenhar um papel importante na perspectiva de uma moeda. Reformas econômicas que visam melhorar a competitividade, aumentar a produtividade e atrair investimentos podem fortalecer a moeda de um país. Após o início da guerra Rússia versus Ucrânia, que por sinal ainda dura até hoje, e após sanções aplicadas pelos Estados Unidos, Rússia e China passam por um processo chamado desdolarização. Pela primeira vez na história, a participação do dólar no comércio entre Rússia e China caiu para menos de 50%. Segundo o Banco Central da Rússia, a moeda americana foi utilizada em 46% das transações entre os dois países em 2015, era 90%. Entre as iniciativas, está um acordo para que ambos tivessem acesso à moeda um do outro sem precisar comprá-la no mercado de câmbio. Nisso, as moedas oficiais dos dois países passaram a ocupar 24% das negociações. Outra aposta foi o euro, utilizado em 30% dos acordos.
fazendo assim o dólar perder muita força e poder na economia global, mas não o suficiente para que seja uma moeda quase sem valor e passe a valer menos que o nosso real em primeiro instante. Porém nada diz que isso é impossível, pois se você entrou nesse vídeo é porque é perceptível e ao mesmo tempo impressionante como o dólar vem perdendo seu valor. Como resumo, afirmar com total precisão e certeza que nossa moeda poderá valer mais que o dólar no cenário de hoje, é sem embasamento, pois não existe nenhuma garantia. A única garantia que podemos ter é que, se você gostou do conteúdo apresentado nesse vídeo, você nos ajudar deixando o seu like para que nossos próximos vídeos lhe sejam recomendados.